Vamos dar início à nossa entrevista coletiva, então, no meio Gustavo França. Bom dia, Gustavo França. Londrina vem de um empate, um jogo difícil e confronto direto diante da equipe do São Bernardo. Qual é a avaliação que vocês fazem da campanha do Londrina até o momento? 8 pontos de 12 disputados, Londrina na quinta posição. Bom dia a todos. Acho que a avaliação é positiva, né? Como vocês conseguem ver, a gente vem se doando o máximo aí. Falando um pouco do jogo de São Bernardo, um jogo difícil, um jogo no qual duas equipes vão brigar diretamente para o acesso. Foi um jogo bom da nossa parte, ambas as equipes tiveram bastante chance de gol. Então, um empate importante para a sequência do campeonato. E agora, no domingo, a gente, com o apoio da nossa torcida, a gente busca os 3 pontos. Gustavo, eu gostaria que você fizesse uma avaliação dessas duas mudanças, né, que ocorreram na formação do time, com Souza na função do segundo volante e o próprio Edson Carlos, que é o jogador mais que faz a parede, né, ali na frente no lugar do Paulo. Isso criou algum tipo de movimentação diferente para vocês, que são jogadores de mais movimentação, com essas duas peças um pouco diferentes daquilo que vinha acontecendo até então? Como você bem falou, o Carius é um pouco mais de segurar a bola ali, mas também defensivamente ajuda bastante, como o Pablo ajuda. Em relação ao Souza, ele gosta bastante de atacar o espaço, jogar mais pelo lado esquerdo. Acho que não muda muita coisa, a gente já tem um plano de jogo, então os dois jogadores já chegaram a entender o plano de jogo do professor. Acho que não teve muitas grandes mudanças assim. Bom dia, Gustavo. Você é um dos jogadores que talvez deixava alguma dúvida na temporada passada para o torcedor. Conseguiu a renovação, ficou mais um tempo aqui no Londrina. E neste ano, juntando o Paranaense, já são 6 participações em gols, contando gols e assistência. Então é uma temporada muito positiva sua. Eu queria que individualmente você destacasse essa sua evolução. O que mudou? Se as críticas dos torcedores fizeram com que você trabalhasse mais e chegasse nesse nível, qual foi o fator predominante para que essa sua temporada atual seja tão positiva como é esse ano no Londrina? Ano passado eu cheguei no meio do campeonato, né? Já tinha um plano de jogo, já tinha jogadores que vinham jogando. Então, querendo ou não, eu cheguei já com o trabalho andando, né? Então eu tive um pouco menos de oportunidade, mas tive oportunidade também. E dar sequência sempre é muito bom, né? Eu trabalhei com o Claudinei desde o Guarani, já sei o que ele gosta que o jogador faça. Então isso tem me ajudado bastante. E também a equipe também se comportou muito bem desde o Paranaense, vocês conseguem ver. Então acho que é isso, é continuar evoluindo, procurar sempre estar buscando mais. Sei que tem muito a contribuir ainda com Londrina. Então acho que basicamente é isso. Gustavo, bom dia. A Série C é um campeonato aí que você estava comprado para buscar a classificação, né? E assim, é importante, vem de 2 empates, é importante talvez se recuperar contra a Tombense em casa, para evitar o fator casa. Como é que vocês estão lidando com a expectativa para o jogo de domingo? Que também é Dia das Mães e aí pode ter um pouco especial aí no estádio. Um confronto direto aí, né? A gente sabe que o quão importante é vencer em casa, com o apoio da nossa torcida. Então é fundamental. A gente vem falando da atmosfera que o VGD tem. Então é de suma importância a gente conquistar os 3 pontos dentro de casa. Bom dia, Gustavo. Queria que você falasse sobre a concorrência que aumentou na sua posição para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Vitinho tem jogado por dentro com a Vinipede, outros jogadores também podem fazer a função. Hoje você tem uma concorrência maior do que você tinha talvez no Paranaense. Como você avalia a chegada desses jogadores, inclusive mais jovens? Como você avalia esse momento dele? Avalio como positivo, né? Os jogadores que já chegaram agregando, né? Entenderam o plano de jogo do Claudinei. Então acho que isso, quem tem a ganhar é sempre o Londrina, né? São características diferentes. Então eu vejo como positivo. Bom dia, Gustavo França, Nilson Filho, canal Alemão Futebol. Sair um pouquinho da questão do jogo, levar para a sua posição de jogo. A gente, na possível não renovação sua, gerou uma preocupação para todos nós, pela dificuldade, inclusive, de encontrar um camisa 10. O jogador que joga essa posição, que tem essa qualidade do passe, que tem a visão do jogo, que tem a bola parada, está cada vez mais raro no Brasil. Você sabe falar, né, tem ideia do porquê que o Brasil já não produz mais tantos camisas 10, aquele meia de clássico, como já fez no passado?
É difícil falar, né? O porquê, o motivo real, mas acho que hoje em dia é muito pela marcação também. Então, o jogador camisa 10 tem que se doar pela equipe, tem que marcar. Então, pode ser um dos fatores, mas é difícil falar. Então, falando da minha renovação, muito feliz de continuar, dar sequência no trabalho, continuar jogando aqui é muito importante para mim. Então, eu procuro continuar evoluindo e agregando para a equipe. Gustavo, nesse sentido, o Claudinei, desde o início da temporada, ele falou a manutenção do pilar do time. Você, Maurício, Iago, Henrique e o Pablo ficaram ano passado para cá. Quanto isso tem sido favorável nessa campanha do Paranaense agora como do brasileiro, quanto isso tem sido favorável, porque é o trio de ataque mais o lateral e o meio campista. Ou seja, o poder ofensivo do Londrina passa muito por vocês. Quanto isso tem sido bom, porque o Londrina é um dos melhores ataques, inclusive, nesse início de Série C. É muito importante. Nós ali, eu, Iago, Maurício, a gente tem um conjunto muito bom, a gente praticamente sabe as movimentações de cada um, isso facilita o nosso estilo de jogo, juntamente com o Pablo. Então, igual você falou, a manutenção é muito importante, da gente continuar ali, a gente dar um corpo para a equipe, e acho que foi fundamental para o nosso início de temporada e, consequentemente, até agora, né? Então, é muito importante isso, essa manutenção, que fica bem mais fácil de jogar. Bem, França, bom dia. Diante do adversário, tem feito também um início de competição interessante, né, com 2 vitórias e 1 empate. Qual a projeção de vocês, de modo geral, para o Tombense? O Londrina vem nos últimos anos enfrentando a equipe mineira, sempre uma equipe muito qualificada também. Vai ser um jogo muito difícil, como você bem falou, sempre monta equipes boas, né? Esteve em Série B, então a gente sabe da dificuldade que vai ter, a gente estuda o adversário antes, então será um jogo muito difícil, que a gente conta com o apoio da nossa torcida, que vem sendo fundamental. O França, eu fiz essa pergunta para o Luiz Daniel e eu passo para você sobre a ansiedade dos jogadores em um jogo no VGD, né? Vai ser o 3º jogo, o Londrina venceu um, empatou o outro. Como que é essa ansiedade, essa expectativa de vocês quando vão jogar no VGD? Uma ansiedade boa, né? A gente está muito feliz de estar jogando aqui, de poder estar contando com o apoio da nossa torcida, e isso realmente se torna um 12º jogador nosso. Então é fundamental esse apoio da torcida, a gente está muito contente com esse apoio, com essa atmosfera. Isso tem nos ajudado bastante e vai continuar nos ajudando, se Deus quiser. França, projetando já essa partida então contra a Tombense, porque neste momento Tombense é o 7º colocado, São Paulo é o 5º, ainda é muito cedo, mas essas pontuações, essas rodadas iniciais já são muito importantes para a reta final, até pensando em decisões na segunda fase do campeonato da Série C. Eu queria que você projetasse como importante é realmente ir pontuando, projetando realmente essa segunda fase, poder decidir em casa, ter jogos um pouco mais tranquilos, e também esse jogo contra o Tombense, porque é um adversário que precisa da vitória, até porque precisa voltar a vencer no campeonato da Série C. É um campeonato que está no início ainda, mas é muito importante já começar vencendo, como a gente vem fazendo, a gente segue invicto. Então, quanto antes a gente atingir essa pontuação, melhor para nós, né? Ano passado a gente vinha muito bem, porém no último jogo a gente selou a classificação. Então, a gente sabe essa importância de quanto antes a gente poder estar classificado, já poder ver quem vai enfrentar ou não. Então, isso é muito importante. Gustavo, a gente sabe que na constituição de um time, né, são várias características que fazem de um time competitivo. A gente viu na estreia, havia uma ansiedade pela estreia do VGD, o time se ouve muito bem, né, literalmente passou por cima do Ipiranga jogando grande futebol. Contra o Maringá, veio o outro lado da moeda, aquele gol, né, no primeiro lance, e o time mostrou realmente seriedade para reagir. O quanto que esse tipo de reação dá de confiança para vocês para enfrentar qualquer adversário desta competição? Ou seja, o time hoje ele está mais maduro do que poderia estar para esse início de competição diante disso? Com certeza, né? No jogo do Maringá, no primeiro lance ali, a gente já toma um gol. Então, na nossa casa é muito difícil, né? O mental de poder reverter essa situação. E a gente brigou, lutou. Vocês viram como a gente jogou. A torcida viu também. A gente saiu muito contente. Claro que a gente queria sair com a vitória.
Mas eu acho que a gente está com muito aspecto positivo, né, de amadurecimento, de constância, então isso é um fator positivo da nossa equipe. França, desde a entrevista do Luiz Daniel, agora com a sua, a gente percebe que vários dos jogadores do Londrina, tem mais de meio time ali, ó, só tirando foto e filmando, louco você dar uma quebrada para poder te sacanear o resto da semana aí, né? Fala pra gente, esse é o resumo do ambiente do Londrina hoje? Esse é o resumo. Você vê que os moleques ali só tá louco para falar alguma coisa errada, para poder ficar zoando. O Iago também só brinca. Agora ele vai dar uma de repórter também. Mas é isso, nosso ambiente é muito positivo, muito bom. Muito feliz de poder estar aqui, agregando ao grupo aí. E lá vem ele falar alguma groselha aí. Bom dia, Gustavo França, a de Tubarão aqui. Queria saber por que os caras elegeram o seu mais chorão no grupo. Tem que responder mesmo, Gustavo? Mais chorão, não sei porque é mais chorão, mas é porque você é muito chato, mano. E tudo ele tá certo, sempre ele tem a razão de tudo. Acho que é isso. Valeu, Gustavo. Gustavo, voltando ao assunto da sua renovação, que foi muito importante para o torcedor, queria saber como foi esse processo da sua renovação e se você chegou a receber propostas, se teve a possibilidade de deixar o Londrina, como foram as conversas para você permanecer para a Série C, Gustavo? Então, teve sondagem, teve propostas formais, mas a gente esperou o final do Paranaense para poder resolver isso. E eu já tinha comunicado a minha intenção em permanecer, de continuar no trabalho. E a direção também foi solícita, né, de poder ver o melhor a ser feito, e graças a Deus teve um final feliz. Estou muito contente de estar aqui, de ter essa sequência, que está sendo muito fundamental para a minha carreira, né, e poder estar ajudando o Londrina, continuar ajudando. Então, estou muito feliz, muito contente de estar aqui, podendo vestir essa camisa, honrando essa camisa, que é o mais importante. França, no Paranaense teve uma disputa particular sua com o Iago Teles de falta, né? A gente sabe, já veio fazer essa pergunta aqui, mas é aquilo. No Brasileiro, essa disputa vai continuar? Quem vai ser o artilheiro? Quem vai ser o melhor jogador de falta do Londrina na temporada? Pra você ver, ele nunca fez um gol de falta. Aí eu faço um gol de falta, ele quer fazer na mesma partida que eu. Mas é uma disputa sadia, né? Eu conheço o Iago há mais de 13 anos aí, a gente jogou na base do Corinthians. Ele era do sub-15, eu era do sub-15, ele era do sub-13, então a gente se conhece desde essa época. É o irmão aí que eu tenho no futebol, é uma disputa sadia, como eu falei, mas eu espero estar na frente dele. França, nos últimos jogos o Londrina tem tido boas construções ofensivas, mas contra o Maringá não conseguiu converter todas, né, para uma vitória agora contra o São Bernardo, principalmente no segundo tempo. É uma cobrança de vocês também do setor ofensivo para que tenha, além dessas construções, um número bom de construções, mas também uma conversão mais efetiva para mais gols nos jogos também? Sim, com certeza. Acho que a gente é uma das equipes que mais finaliza desde o Paranaense. O professor Claudinei fala dessa importância de terminar a jogada, né? Então, quando você termina a jogada, você minimiza o risco da equipe adversária fazer um contra-ataque, enfim. Então, a gente treina bastante o poder de finalização, do último passe, e isso vem colhendo bons frutos. Claro que a gente tem muito a melhorar ainda, mas a gente segue nessa pegada aí de melhora.